Meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nós falaremos hoje sobre este episódio mais recente, envolvendo aí essas gravações inéditas do Bolsonaro envolvido com corrupção, com peculato, enfim. E eu vou listar para vocês os 23 crimes cometidos por Bolsonaro ao longo do seu mandato e que estão no super pedido de impeachment. Então, quando alguém te falar assim, mas Bolsonaro não cometeu crime, por que querem impeachment? Então aqui estarão os 23 crimes e eles são incontestáveis, aconteceram. Mas será que eles são o suficientes para que nós tenhamos o impeachment de Bolsonaro? Vamos falar sobre isso, mas eu quero pedir a sua ajuda, o seu apoio aqui no canal, se inscrevendo, ativando as notificações e, claro, deixando o like se gostar do vídeo. Se não gostar, pode pôr o dislike que a gente avalia tudo aqui. Meus amigos, eu acordei hoje, dia 5 de julho, fui no Twitter e vi que o Carluxo tinha aprontado das suas, mas é bom lembrar, não é porque é o Carluxo que supostamente posta no Twitter do pai que a gente vai tirar de Bolsonaro a responsabilidade pelo que posta. É uma conta do presidente da República, é uma conta oficial. Né? Ali é o presidente manifestando a sua opinião, isso é importantíssimo de ser observado. E é tanta bobagem, meu Deus do céu, logo eu falei aqui em casa, falei, olha, deve surgir logo uma bomba. Porque quando levantam a cortina de fumaça tão baixa como o Carluxo levantou lá, é porque alguma coisa está para acontecer. E não deu outra. Passou um pouco, surgiu aí então gravações inéditas que apontam o envolvimento direto de Bolsonaro no esquema de entrega de salários de assessores. A famosa rachadinha ou peculato. E aí em 3 reportagens publicadas hoje na coluna da jornalista Juliana Dalpiva, o UOL mostra gravações que revelam o que era dito no círculo íntimo e familiar do presidente. Eu ouvi o áudio, é estarrecedor. Mas nada de novidade para mim. Claro, para muita gente pode falar, nossa, não imaginava que Bolsonaro era capaz disso. Gente, isso está sendo falado não é de hoje. O que nós temos de inédito são as gravações, mas o que se fala aqui já é antigo. O próprio Ciro Gomes tem uma hashtag subindo agora no Twitter, Ciro avisou, o Ciro falou disso a exaustão na campanha. Né? Então é necessário a gente só pontuar esse detalhezinho. E enfim, mas o detalhe é que ele não pode sofrer impeachment por conta da rachadinha, do peculato. Porque isso, se for comprovado, são crimes cometidos antes do exercício do mandato. Mas é claro que isso vindo à tona, indo para a mídia, para a imprensa, nas redes sociais, fragiliza ainda mais o presidente, que tende a perder mais popularidade, ele vem derretendo aí a cada pesquisa, e sim, aí a perda de popularidade pode gerar uma pressão no Congresso em torno do Lira, já que não sei se eles quererão ficar aí vinculados a um governo desprestigiado, a um governo impopular e criminoso. Então sim, impeachment, meus amigos, tem que ter o elemento jurídico, e esse está dado há muito tempo, e ele tem que ter o elemento político. Então não adianta você só ter crimes e um presidente ser altamente bem avaliado. O presidente da Câmara não coloca para tramitar. Isso é um fato. Né? E quando o presidente eventualmente é impopular, perde prestígio, perde popularidade, derrete, né, a sua imagem junto à população, aí mesmo que não tenha um crime, digamos assim, premeditado, você vai lá e arruma, por exemplo, uma pedalada fiscal apenas para justificar, como um pretexto para tirar um presidente impopular. Não sei se vocês entenderam. E aí, vamos listar aqui os 23 crimes que foram juntados ali nesse super pedido de impeachment, assinado semana passada e enviado para o Lira. Vamos lá então. 1. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade. Artigo 5º, inciso 3. Lembrando que esses 23 crimes estão previstos na Lei 1079/50, conhecida como Lei do Impeachment. Aqui explicando esse crime 1, repetidas e desatinadas manifestações de hostilidade promovidas publicamente pelo presidente da República em relação a país estrangeiro, agravadas pelo delicado contexto da pandemia da Covid-19, em que a colaboração internacional se impõe como requisito essencial à obtenção de ajuda científica, aquisição de insumos e acesso à vacinação em massa. Esse crime foi cometido diversas vezes. 2. Violar a imunidade dos embaixadores ou ministros estrangeiros acreditados no país. Artigo 5º, inciso 7. Aqui vai explicar que isso aqui é relativamente à Venezuela.
Veja-se que o presidente da República, em meio à pandemia da Covid, tentou expulsar do território brasileiro, sem que existissem até mesmo meios de transporte para tal, o corpo diplomático daquele país, investida que somente não foi levada às últimas consequências em razão da intervenção do STF. Aqui você pode gostar ou não gostar do regime venezuelano, não é isso. É que o que foi tido aqui é um crime e não se faz, não se pode fazer. 3. Violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras. Artigo 5º, inciso 11. Explicando, a adoção de diretrizes voluntaristas e erráticas por parte do presidente da República e do governo federal, sob temerária condução, resultam na violação de tratados e compromissos internacionais assumidos pelo país. Crime 4. Tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir por qualquer modo o funcionamento de qualquer de suas câmeras. Artigo 6º, inciso 1. Quinto crime, usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara a que pertença ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato, bem como conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo mediante suborno ou outras formas de corrupção. Artigo 6º, inciso 2. Pessoal, espero que vocês não cansem, é que são muitos crimes. Se alguém fala assim, William, mas eu acho que isso aqui não aconteceu. Fique tranquilo, para o impeachment bastaria um. Sexto crime, opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do poder judiciário ou obstar, por meios violentos, ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças. Artigo 6º, inciso 5º. Sétimo crime, usar de violência ou ameaça para constranger juiz ou jurado a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou deixar de fazer ato do seu ofício. Isso aqui está no artigo 6º, inciso 6. Oitavo crime, praticar contra os poderes estaduais ou municipais ato definido como crime neste artigo. Artigo 6º, inciso 7º. Aqui vai falar então que é o apoio ostensivo e participação direta do presidente em manifestações de índole antidemocrática e afrontosas à Constituição, em que foram defendidas gravíssimas transgressões institucionais, tais como o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, além da reedição do AI-5, instrumento de exceção emblemático da ditadura militar instaurada em 64. Crime nono, servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. Está no artigo 7º, inciso 5º. Falta de repressão ao general Augusto Heleno, seu subordinado imediato, quando ele define como chantagem as prerrogativas constitucionais do poder legislativo e elogios à ditadura, violação dos direitos humanos e quebra da ordem constitucional ou permissão que os subordinados o façam sem repreensão. Décimo crime, subverter ou tentar subverter por meios violentos a ordem política e social. 11º crime, incitar a desobediência à lei ou infração à indisciplina, que é incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina, para ficar mais claro. 12º crime, provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis. Aqui vai falar sobre a troca do comando do Ministério da Defesa, anteriormente ocupado por cidadão que gozava de integridade e de respeitabilidade por todos os poderes constituídos, bem como a consequente troca em todos os comandos das Forças Armadas. Não pode se prestar a nada senão à mera e vazia incitação dos militares à desobediência à lei ou infração à indisciplina. 13º crime, violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante do artigo 141, e bem assim os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição. E aqui vai explicar, resta plenamente configurado, portanto, que Bolsonaro optou de modo consciente, informado e reiterado por apostar com a vida dos brasileiros, levando parcela da população
a não aderir a cuidados sanitários elementares, o que foi decisivo para que os esforços empreendidos por outras autoridades públicas, pela comunidade científica e pela imprensa profissional não produzissem os resultados esperados. 14º crime: permitir de forma expressa ou tácita a infração de lei federal de ordem pública. 15º crime: deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas por lei ou tratado federal e necessário à sua execução e cumprimento. 16º crime: não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. 17º: expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. 18º: infringir no provimento dos cargos públicos as normas legais. 19º: usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagi-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim. 20º: proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Nossa, isso aqui é todo dia praticamente, né? 21º: negligenciar a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio nacional. E aqui eles explicam que é notório e reconhecido que no contexto da calamidade pública resultante da pandemia, o presidente da República dedicou recursos públicos a medicamentos sem eficácia comprovada, abstendo-se de executar um plano de comunicação minimamente eficaz que estimulasse a observância de medidas de contenção e prevenção do contágio da doença, tais como o uso de máscaras faciais e o respeito ao distanciamento social, além do esclarecimento quanto à inconveniência de aglomerações. Isso aqui também ele repetidas vezes faz isso. Na verdade, raramente ele faz a coisa certa no que diz respeito à pandemia. 22º crime: impedir por qualquer meio o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário. Artigo 12, inciso 1. E o último crime listado: recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo. E aqui eles vão explicar. Evidências envolvem a sabotagem de medidas de proteção aos povos originários e ao meio ambiente. No tocante aos povos indígenas, as providências originadas de julgamento do STF no que concerne ao resguardo contra a disseminação do novo coronavírus foram obstaculizadas, palavra difícil, deliberadamente pelo governo federal, com a indisfarçável conivência presidencial, situação que se estendeu a outras decisões de tribunais federais e de corte internacional. Meus amigos, até peço desculpa, ficou longo aqui, muita leitura, eu sei que fica cansativo, mas o fato é, muita gente fala, não pode banalizar o impeachment. Sim, mas não se pode naturalizar a prática de crimes de responsabilidade. Bolsonaro se aproveitou de que o povo não ia às ruas, então foi acumulando crimes, sua popularidade se mantinha na casa de 35%, 30%, essa popularidade vem caindo e o povo está indo às ruas, fatos novos estão surgindo, a CPI tem avançado, possíveis crimes que estão sendo investigados, se realmente forem aí comprovados e o presidente estiver de fato vinculado a eles ou ter prevaricado, olha, aí se o Lira realmente não aceitar um dos mais de 100 pedidos de impeachment ou esse super pedido de impeachment, de fato é a desmoralização da sua própria função e é mais um sinal de que a gente precisa pensar para o futuro se é certo, se é correto uma única pessoa decidir o futuro de um presidente criminoso e o país ficar refém desse tipo de governante e de governo. Compartilhe este vídeo para que seus familiares, amigos e grupos participem desse debate de ideias, sabendo que nós temos um presidente criminoso no poder. Não sou eu que estou dizendo, são os fatos, são as evidências que esse super pedido de impeachment conseguiu reunir. Empurra que ele cai. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.